Olá! Hoje eu venho falar para vocês a respeito do livro O Destino Contará a Minha História, da autora brasileira Cris Rodrigues. A história começa com a narrativa de uma senhora idosa chamada Augusta, uma mulher de 85 anos que está totalmente satisfeita com a vida por conta dos seus erros. É uma mulher amargurada, é uma mulher que o tempo todo, eu diria assim, ela passa uma antipatia. Inclusive assisti uma resenha de uma outra booktube que comentou que sentiu o ranço da Augusta no início da história. Eu confesso que eu não senti nenhum ranço, porque ao ouvir a narrativa da Augusta, essa mulher de 85 anos, eu achei ela muito parecida com um personagem humorístico Saraiva. Para mim, se vocês querem um retrato da Augusta, eu diria, ela é uma versão feminina do Saraiva, porque ela dá respostas arrogantes, ela tem a tolerância zero, ela maltrata os empregados, eles não podem fazer uma pergunta que ela reclama de tudo. Enfim, a mulher, 85 anos, tem a cara enrugada, porém tem uma saúde de ferro, que ela lamenta, imagina só, ela lamenta ter uma saúde de ferro porque ela quer morrer, porque ela não está satisfeita, e ela culpa o destino pela sua vida assim tão ruim. Então veja só, culpa o destino. Nesse ponto da história, eis que aparece quem para ela? O destino, na forma de um homem bonito, elegante, másculo. E no momento que o destino aparece, eu vou resumir a história. Não foram essas palavras, mas traduzindo, o destino quis dizer o seguinte: ô sua velha, cala a boca, porque eu não te aguento mais. Você reclama de tudo, bota a culpa em mim, eu não tenho culpa. E nesse momento começa assim um debate da Augusta com o destino. Ela tem uma briga, reclama, até que ela pensa o seguinte: olha, seu destino, você podia me dar uma segunda chance de voltar ao passado, mudar a minha história. Mas o destino diz: não, Augusta, já está traçado, você já viveu, acabou, não tem mais jeito. Aí, o que acontece? A Augusta, ela meio que acorda de um sono e ela fica desconfiada. Será que o destino falou comigo mesmo? Ela está em um outro cenário, no quarto, os empregados dizem que ela dormiu o dia inteiro. Então ela achou, não, foi um sonho, não falei com o destino. Porém, o destino aparece outra vez para ela e diz o seguinte: Augusta, eu fiz uma coisa errada, eu não poderia ter aparecido para você. E por conta desse meu erro, eu recebi um castigo. E olha o castigo do destino, para você ver como a Augusta é chata. O destino teria que aturá-la. E com isso, para aturá-la, para acompanhá-la, ela voltaria ao passado e teria a chance de mudar a sua história. Desse momento em diante, a narrativa que eu estava achando engraçada, porque era feita pela Augusta, muda. Agora quem vai narrar a história é o destino. Então isso justifica o título do livro: O Destino Contará a Minha História. E aquele livro que estava assim engraçado ou ranzinza para alguns, ele assume uma outra conotação no momento que a Augusta volta ao passado e o destino vai contando a história dessa mulher que nasceu em 1915. A história adquire características de tristeza. Nós somos confrontados com uma vida sofrida de uma mulher. Nós passamos a compreender por que a Augusta ela é tão amarga. A história dela não foi tão fácil. Vamos lembrar que ela sofreu muitos preconceitos por uma questão da mentalidade da época. Além dos preconceitos, ela sofreu muita violência
E a mentalidade da época meio que acusava a vítima de ser culpada pela violência que recebia. E então eu diria que as pessoas que não tiveram empatia com a Augusta, a partir desse momento, elas começam meio que a compreender melhor a situação dela. E nós vamos percebendo que a Augusta ela tem algumas interpretações erradas da vida, não porque ela era uma pessoa incapaz, mas porque ela não tinha acesso à visão total. Tanto é que nessa volta ao passado, há um momento que o destino interrompe para conversar com ela e ele mostra algumas cenas que ela não visualizou. Então ela, tendo o panorama completo, ela começa a entender por que ela estava passando por aquela situação. Ou melhor, não exatamente porque ela estava passando por aquela situação, mas porque as pessoas ao seu redor agiram de uma determinada forma. E isso me fez refletir que muitas vezes nós interpretamos os fatos errados e damos respostas não adequadas porque nós não temos a visão do todo, nós sempre temos a visão parcial. Esse é um grande perigo da história. Mas continuando, eu gostei muito da narrativa da Cris Rodrigues porque ela me lembrou o estilo da Zíbia Gasparetto. Não sei se a autora leu alguma obra da Zíbia Gasparetto, se ela consome esse tipo de literatura, mas eu achei o estilo bem parecido. O livro também ele trata muito do tema dos preconceitos, como já havia mencionado, e mostra assim, como é que o preconceito ele estava presente lá em 1915 e que ele continua até hoje. Trata temas como violência, morte, preconceitos não só contra a mulher, mas preconceitos na área da educação. E essa parte dos preconceitos da área da educação eu achei fantástico. E assim, a grande reflexão que o livro me trouxe, pelo menos assim, o que mais me marcou foi que hoje nós temos muitas leis que favorecem as vítimas do preconceito. E isso dá a impressão que é uma evolução na vida do ser humano. Mas refletindo aqui comigo, eu noto que a necessidade de leis protegendo as vítimas do preconceito não é sinal de evolução. Na realidade, ela é sinal de retrocesso. Não quero dizer com isso que essas leis não sejam necessárias. As leis são necessárias por conta da nossa realidade. Mas ela demonstra que temos um retrocesso. Por quê? Se as pessoas necessitam de leis para respeitar a mulher, se as pessoas necessitam de leis para aceitar e respeitar qualquer tipo de excluído, significa que elas ainda não tiraram o preconceito do seu coração. E essa é a grande tristeza. Nós precisamos de leis para respeitar o próximo. Então, livro fantástico. Evidentemente aqui que eu estou sendo bem sucinto, porque eu não quero estragar a experiência de vocês, mas eu diria que é o romance de estreia da Cris Rodrigues e a Cris, ela começou em grande estilo. Inclusive aqui tem na orelha de capa, deixa eu mostrar melhor aqui, tem uma observação bem interessante. O que diz: o desejo de escrever sempre esteve presente em sua vida, mas ela preferiu esperar pela chegada de uma ideia original. Como ela mesma sempre diz, não queria escrever mais do mesmo. E quando eu vi essa capa, eu soube que era uma história que a mulher voltava ao passado, eu pensei, é mais uma história, mais do mesmo, porque existem vários livros e existem filmes que mostram essa questão de voltar no tempo, viagem no tempo, mas eu não vi isso como um problema, esse mais do mesmo, porque se alguns dizem que é clichê, é um clichê que eu adoro. Mas a questão é que
essa observação que temos na orelha de capa, ela é realmente verdadeira. A Cris Rodrigues, ela conseguiu me surpreender porque ela escreveu uma história de uma mulher que volta ao passado, que aparentemente seria o mais do mesmo, mas ela elaborou de uma forma tão criativa que a história trouxe várias reflexões sobre temas que estão muito atuais. E sim, não foi mais o mesmo. Ela realmente conseguiu o romance de estreia. Posso dizer que a Cris Rodrigues, ela começou em grande estilo. E eu estou muito satisfeito com essa história. Lamento não poder falar mais de todas as reflexões que eu fiz em relação a essa leitura, porque se eu falar vai estragar a surpresa de vocês, mas eu diria uma coisa, aliás, é uma sugestão para a autora. Eu creio que uma obra como essa, ela merecia uma leitura coletiva, tipo, a autora escolher 5 pessoas resenhistas que estivessem comprometidos, criar um grupo do WhatsApp, escrever um calendário de leitura, olha, vamos ler de tal página a tal página, e uma vez por semana as pessoas desse grupo debaterem e refletirem sobre isso para futuramente depois fazerem uma resenha. Evidentemente que as pessoas não vão poder também colocar todos os detalhes das suas reflexões nessa resenha, nesse produto final, mas o processo de reflexão que essa obra proporcionaria seria incrível. E eu gostaria muito de fazer parte de uma leitura coletiva desse livro, de estar conversando, de estar percebendo os sentimentos da Augusta, de estar mostrando para o povo que as pessoas, elas não são amargas simplesmente por serem amargas, mas que existe toda uma história por detrás. Não quero dizer que isso justifique todas as amarguras, todas as respostas ignorantes, mas nós devemos compreender as pessoas até para tirar ela dessa vida de amargura, dessa vida de ressentimento, que foi o papel do destino aqui. O destino, ao dar a segunda chance, ao recontar a história de Augusta, ele fez com que ela pudesse refletir melhor a sua situação, as suas condições, e aí ter uma vida melhor. Tem um detalhe bem interessante dessa obra que eu pensei em falar agora, mas eu vou segurar esse detalhe. Eu diria assim, leiam o livro, porque com certeza vai surpreender. Não é mais um livro de viagem no tempo, mas é um livro que realmente nos leva a refletir, e aí a Cris Rodrigues está de parabéns, merece aplausos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!